Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías 43, versículos 10 e 12. Isaías 43, versículos 10 e 12, que nos diz: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, seu Deus. Livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel, a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E nós vamos em Apocalipse capítulo 1. Versículo 5, que vem saudando com a graça e a paz. Capítulo 1, verso 5. E nos diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Senhor, já temos orado pela bênção do Senhor na Tua palavra. Mais uma vez nós Te rogamos, abra os nossos olhos, porque reconhecemos que somos incapazes e fracos, necessitamos de mais oração, porque dependemos de Ti. Abra os nossos olhos, Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua voz nas Escrituras, sobretudo ver o Senhor e ter fé para obedecer a Tua palavra. Contamos com a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Esse é um tempo que nós estamos vivendo que nos faz lembrar o final do primeiro século, quando João, já um ancião, estava preso na ilha chamada Patmos. Seus companheiros já haviam morrido, como Pedro, Tiago e outros. Na verdade, todos os demais apóstolos haviam morrido. Todos sabiam que Paulo havia sido decapitado por Nero. Uma grande perseguição irrompeu desde a metade do primeiro século. Os irmãos foram perseguidos na igreja primitiva e haviam praticamente 3 grandes inimigos, ou 3 estratégias que o inimigo usou para destruir o povo de Deus como testemunha do Senhor. Assim que creram, o primeiro instrumento que o inimigo usou foi a religião. Usou o judaísmo para se intrometer, mesclar a fé cristã e apartar os cristãos da fé genuína em Cristo. E, em segundo lugar, Roma perseguiu os cristãos e estava matando os cristãos. Em terceiro lugar, no tempo de João, ele fala daqueles falsos profetas que saíram do meio deles para ficar manifesto que nem todos que estavam com eles eram deles ou pertenciam à companhia dos apóstolos, mas eram falsos obreiros. E como eles ouviram que viria o anticristo, muitos haviam se tornado anticristo, pelo qual eles sabiam que era a última hora. Então a perseguição religiosa, ela lidava com a mente, com a doutrina, era uma questão de pensamento.
A perseguição física, a perseguição de Roma, matava o corpo. E Jesus falou para não temer tanto aqueles que podem matar o corpo e não fazer nada com a sua alma, mas deveriam temer aquele que tinha poder para matar tanto o corpo e lançar a alma ao inferno. Mas a perseguição de Roma matava simplesmente o corpo, mas não podia interromper o propósito de Deus na vida do povo de Deus. Mas além da mente e do corpo, nós temos essa questão espiritual. Quando Satanás levantou o movimento gnóstico no final do primeiro século, na verdade do ano 50 em diante, e outras heresias, e havia uma mescla espiritual em relação à doutrina e atuações de espíritos malignos. E esse era um tempo muito tenebroso, porque muitos obreiros haviam morrido, faltavam os pais apostólicos, e agora os pequeninos iam ficar, como João chama eles, de filhinhos. E eu sempre fico pensando, como seria o coração daquele ancião preso, vendo ainda esses 3 níveis de oposições acontecendo, e aqueles apóstolos mortos, e ele no final dos últimos dias, quais palavras ele deveria deixar para encorajar o povo de Deus a perseverar no testemunho do Senhor? Talvez se fôssemos nós, íamos nos preocupar em deixar um grande manual teológico, muitas doutrinas, muitos pensamentos. E João não fez assim. João foi aquele que reclinou ao peito de Jesus, cultivou uma comunhão tão íntima com ele. E quando nós olhamos as 3 epístolas de João, o seu evangelho e o Apocalipse, especialmente as cartas do Senhor, a gente vê o testemunho do Senhor através de João, como que ele veio costurando redes, e ele chama o povo de Deus para essa intimidade com o Senhor, embora perseverasse a doutrina, mas chama muito mais atenção para a unção, para a vida, para a comunhão viva com o Senhor. E esse termo testemunha, ou testemunho do Senhor, é uma dos pilares centrais que João, usado pelo Espírito Santo, vinha deixando. E quando a gente vê os bastidores nas entrelinhas, isso revela a grande fúria de Satanás no final do primeiro século. O que ele queria destruir? Qual era o seu grande ódio? O que ele de fato perseguia? Qual era a sua estratégia? O que ele queria mesclar? E a gente vai ver que o que o inimigo realmente estava combatendo era o testemunho do Senhor. Havia um ódio perene, um ódio constante, uma batalha terrível contra o testemunho do Senhor. Nós vemos que desde o começo o inimigo perseguiu o testemunho do Senhor. São muitas as passagens que poderiam ser ressaltadas, mas brevemente, apenas mencionando aquela vez que Faraó andava querendo dizimar o povo de Deus no Egito, e chegou uma hora que ele, vendo a multiplicação do povo de Deus, mandou exterminar os bebês homens. E a gente sabe que já era a fúria do diabo para impedir o cumprimento daquela profecia de Gênesis 3,15, que viria o filho ou a descendência da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Aquela foi a primeira promessa ou profecia da vinda do Messias, do Redentor. E muitas das vezes em toda a Bíblia nós vemos esse ódio, essa oposição do inimigo para destruir essa descendência. Na época, quando houve a encarnação do Verbo, e aqueles magos vieram do Oriente, e Herodes soube, ele ficou furioso que os magos não voltaram para informar onde aquele menino, profetizado como rei de Israel, o rei do povo judeu, havia nascido. Herodes mandou exterminar as criancinhas masculinas até 2 anos de idade daquela região. Que ódio terrível, que fúria terrível. E assim que o Verbo se fez carne e depois começou o seu ministério, assim que ele é batizado nas águas, haviam cerca de 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e o início do Evangelho. No dia que Jesus assumiu a centralidade naquelas águas do batismo, os céus se abriram, Deus volta a falar, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus, a fiel testemunha. Deus fala: este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi.
Mas assim que Jesus sai das águas, ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo. E estava o ódio do inimigo. E antes que Jesus pudesse prevalecer ou fazer qualquer coisa em relação ao ministério, tudo que antes que ele deveria fazer publicamente, ele fez em secreto, no deserto, combatendo e vencendo. Ele cultivava uma vida de intimidade com seu Pai antes de se dirigir aos homens. As palavras que ele falava eram as palavras que ele ouvia em secreto com seu Pai. As obras que ele fazia eram as obras do seu Pai. E a Bíblia se reporta a Jesus como uma testemunha fiel, especialmente no livro de Apocalipse. Mas foi todo o seu ministério debaixo de uma terrível oposição. A gente vê vários acontecimentos nos evangelhos como se fossem coisas talvez naturais ou simplesmente religiosas. Mas a gente vai ver que antes de acontecerem coisas na terra, havia uma movimentação terrível nos céus. Uma vez Jesus está descansando no barco, falou que ele ia atravessar com os seus discípulos para outro lugar, se levantou uma grande tempestade. E ele teve que repreender o vento, acalmar o mar. E ali a gente vê nas entrelinhas novamente a fúria do inimigo. Quantas oposições o nosso Senhor passou. E também quantas tentativas do inimigo em desviar Jesus, não apenas na tentação do deserto. Certa vez falaram, bem-aventurados seios que te amamentaram. Talvez foi a primeira tentativa de mariolatria na Bíblia. E Jesus discerniu isso, parece uma palavra simples de uma mulher ou de alguém falando, mas na verdade já era um espírito querendo implementar a mariolatria. Mas, irmãos, tudo aquilo que ele passou como cabeça, o corpo passaria também. Não em relação à redenção, mas em relação às batalhas. E nós ainda travamos essas batalhas. Ele venceu todas as coisas no Calvário. E agora, pela fé, podemos aplicar a vitória de Jesus Cristo, a fiel testemunha. E nele somos mais do que vencedores. Mas no livro de Isaías, aquele profeta da redenção, o profeta do Cordeiro, Deus já descortina o desejo do seu coração, dizendo, vocês serão minhas testemunhas, ou vocês são as minhas testemunhas. Deus realmente queria um povo santo, separado, que conhecesse a Deus, que visse a Ele, assim como um dia Isaías viu. A Bíblia diz, no capítulo 6 de Isaías, que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu os céus abertos. Ele viu o Senhor assentado no alto, sublime trono. Suas vestes enchiam o templo. E ele diz, ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de lábios impuros. E ele temeu que morreria. Ele já era um profeta, mas depois que ele viu o Senhor, sua vida mudou radicalmente. E um anjo vai e toca ele com a tenaz, uma brasa viva, na sua boca. Ele passa a profetizar como aquele homem de olhos abertos, e ele é considerado o profeta mais messiânico da Bíblia. Isaías 43 é o evangelho contado no Velho Testamento, pela boca de um profeta de olhos abertos. Que coisa gloriosa que aquilo que o Senhor era e os desejos de Deus em relação à encarnação e o seu ministério, muitas vezes ele interpretou a si mesmo por meio dos profetas. Às vezes é difícil a gente resumir o que é o ministério profético, né? Mas nós sabemos que um profeta, sempre que o povo de Deus se desviava, Deus levantava um profeta para trazer o seu povo de volta. Mas Deus participava as dores do seu coração com aquele que seria um profeta, de maneira que as dores do profeta eram a maneira de Deus interpretar os seus sofrimentos. Então Isaías experimentou as dores do coração de Deus e praticou aquilo que hoje é tão enfatizado como atos proféticos, simplesmente de forma, digamos, desassociada da Bíblia ou de realidade, se tornou um movimento neopentecostal. Não é isso que a Bíblia fala. Eram realmente as expressões da intimidade de Deus manifestada aos seus servos.
Jeremias clamou: as paredes do meu coração, ai o meu coração, quando ele viu Jerusalém sendo destruída, e antes que o fogo acendesse na cidade, acendeu no seu coração, e ele sofreu a oposição do seu povo. E Jesus foi comparado com Jeremias como aquele que chora. Oséias teve que se unir uma mulher impura, expressando a dor do coração de um Deus apaixonado pelo seu povo, que traía como uma mulher que se deitava com outros homens. De maneira que quando nós olhamos o Antigo Testamento e os profetas, Deus buscava testemunhas. E agora ele fala por Isaías: vocês são minha testemunha. Fala isso 2 vezes. Deus queria um povo fiel, zeloso, que não se parecesse com outras nações, mas que eles representassem o reino de Deus. E infelizmente o povo de Israel foi infiel, teve que ser levado ao cativeiro babilônico por 70 anos, porque eles adoraram ídolos e foram desobedientes. Quando Deus tinha o seu profeta Samuel, o povo rejeitou a ele e quis um rei semelhante aos outros reinos, e Deus falou para Samuel: não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Infelizmente, o povo de Deus, quando deixa de conhecer a Deus e seguir sua palavra, ele passa a tomar forma daquilo que é mundano e profano. Deus sempre buscou as suas testemunhas. Então, quando chegamos no período antes do Pentecostes, os discípulos veem Jesus glorificado e ele passa cerca de 40 dias com eles. Então eles perguntam a Jesus: será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estão esperando um reino político que pudesse livrar o povo de Deus do Império Romano. Eles não tinham essa noção do reino messiânico que viria, o reino de amor do rei que se fez escravo, o Deus que se fez homem. Falou: olha, não pertence a vocês saber tempo, estações, ocasiões em que o Pai reservou para o seu próprio poder. Ficam em Jerusalém. Vocês receberão poder do alto, poder do Espírito Santo, dínamos. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, em Samaria, até aos confins da terra. Novamente Deus voltando àquele clamor de Isaías 43, vocês são minhas testemunhas. Deus ainda buscava testemunhas. Ele ainda busca testemunho em nosso tempo. Ele sempre buscou testemunhas. De maneira que o poder do Espírito Santo que viria sobre eles não era simplesmente para realizar obras para Deus, mas era especialmente para ver a Deus, ser transformado à sua imagem. E ainda que pregasse a palavra, e eles pregariam a palavra, mas a mensagem não tinha um fim em si mesmo, a mensagem era um meio, um instrumento para revelar a pessoa do Filho de Deus. De maneira que Jesus seria transmitido por meio da palavra. Vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunhas ali é mártires, ou seja, que antes de vocês morrerem pela espada de Roma, vocês receberão poder para morrer para vocês mesmos, para suas opiniões, para suas vaidades, para o seu individualismo, para a sua religião, para qualquer outra coisa, para serem testemunhas do Senhor. E agora eles são enviados como aqueles homens de olhos abertos, que estão pregando o que eles viram. E imediatamente, quando eles começam a pregar a palavra, aquele dia que se converteram cerca de 3.000 almas pela mensagem de Pedro, ele fala no verso 36 do capítulo 2, saiba, pois, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Que coisa maravilhosa! Eles não cessavam de pregar e ensinar todos os dias a Jesus Cristo. Eles viram a Ele, eles conheceram a Ele, eles comeram com eles, eles choraram com eles, intercederam com Ele, operaram milagres com Ele. Era uma escola que Jesus era o mestre, a sala era aquele ambiente da comunhão e Ele era a matéria. E agora o Espírito Santo continuaria ungindo a eles para continuar nessa escola. E o discipulado seria um discipulado a Cristo. Pedro começa a pregar e agora ele passa a ver o cumprimento das profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. Um pescador leigo, em certo sentido, se tornou um ministro da palavra, e ministro da palavra é simplesmente testemunhar do que você viu.
por meio da palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e eles estavam aplicando os cumprimentos da palavra profética, de maneira que unia a profecia com o tempo, e isso trazia o testemunho do Senhor. Como a obra de Deus avançou assim, por algumas vezes vemos no livro de Atos que a palavra de Deus crescia. A palavra de Deus crescia e prevalecia. A palavra de Deus crescia e se multiplicava, ou seja, que a palavra estava se cumprindo do Antigo Testamento. No Novo Testamento é a revelação de Jesus, conforme as profecias, tipologias do Antigo Testamento estavam se cumprindo. Vocês devem se lembrar que um dia Estevão foi apedrejado, foi constituído um diácono, mas ele se tornou aquele que viu o Senhor, de maneira que os escribas e fariseus não podiam resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão falava, porque ele também foi um homem de olhos abertos e ele viu ao Senhor. Era um homem poderoso na palavra e nas obras. Quando ele foi apedrejado, ele viu os céus abertos e aquele que estava sentado ficou de pé para receber Estevão. E ele não intercede para que o Senhor o livrasse, mas ele conheceu tanto o Senhor que ele intercede como se fosse o próprio Senhor, para o Senhor perdoar esses opositores. E ele, morrendo, entregou o seu espírito e intercedeu por eles. Quando Paulo vai relatar a sua conversão, ele diz que Estevão era fiel testemunha do Senhor que foi apedrejado. E essa vida de Estevão foi um instrumento que Deus usou também para converter a Paulo. O martírio de Estevão gerou a salvação do maior dos apóstolos, que foi Paulo. Quando o Senhor chama Paulo, ele diz assim: você será a minha testemunha de tudo aquilo que você me viu, e eu continuarei aparecendo a você ainda. Essa é a marca do ministério de Paulo. Ele ia testemunhar do que ele viu de Jesus, e o Senhor ia continuar aparecendo a Paulo. Está em Atos 22, ele fala disso também em Atos 26, que o Senhor ia continuar aparecendo a Paulo. Então, de maneira que o que Paulo prega, como alguém que cresceu aos pés de Gamaliel e era um erudito, ele fez uma leitura agora do Antigo Testamento com a visão de Cristo que ele teve no caminho de Damasco. E agora ele passa a pregar as revelações de Cristo, conforme o texto inspirado por Deus no Antigo Testamento. E tudo aquilo que ele conhecia apenas como teologia ou doutrina, ele agora vê como cumprimento dessa pessoa maravilhosa, que antes era um defunto e agora é Deus que se fez homem. Isso é maravilhoso, um homem de olhos abertos. Quando nós chegamos no final do primeiro século, João agora está no final da sua vida. E nós encontramos muitas palavras de João, mas vemos aqui o Senhor usando João, e chegamos no livro do Apocalipse. Quando a gente começa a ler o livro do Apocalipse, o capítulo 1, podemos ler ou ver o versículo 1, ele vai nos dizer assim, se você quiser nos acompanhar: revelação de Jesus Cristo. Talvez a gente que é muito simples, um povo leigo, como eram aqueles que andaram com Jesus também, em sua maior parte, porque também haviam eruditos. O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Agora, tudo aquilo que João viu, e foram revelações extraordinárias, João atestou, João confirmou, João considerou, validou, por meio de duas coisas: a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Antes de João levar isso para frente, ele considerava as suas visões de acordo com a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo.
E você vai encontrar João unindo ou falando dessa união perfeita entre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo várias vezes no livro do Apocalipse. Porque naquela época existiam os falsos profetas, os falsos obreiros, e eles conheciam muito bem, ou pelo menos a maioria deles, a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui no original, essa palavra é logos. É o pensamento de Deus, é aquilo que foi revelado, escrito, e que o cano do Novo Testamento estava sendo encerrado ali no livro do Apocalipse. Entre eles, o diabo era o que mais conhecia a palavra de Deus, mas nem o diabo e nem os seus filhos, os falsos profetas, poderiam unir a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, porque a essência da palavra de Deus, o foco, é o testemunho de Jesus Cristo, e essa era a maneira maior de testar os falsos obreiros. Satanás usa a palavra fora de contexto, que não aponta para Jesus e nem para a glória de Deus. Por isso Jesus falou em João 5, 37 diante: vocês esquadrinham as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim para terdes vida. Ou seja, a essência da palavra, o sentido da palavra, a interpretação máxima da palavra, a autoridade máxima da palavra, o sentido maior da palavra é a pessoa, a obra e as palavras de Jesus Cristo. E vocês, estudando as Escrituras, perderam a centralidade das Escrituras, assim como os cientistas, ao tentar decifrar o universo, perderam o Criador do universo. Ou os filósofos, ao estudar filosofia, perderam o logos, ou a palavra, dentro da filosofia ou do pensamento. Quando se perde a testemunha fiel como foco principal do universo, do pensamento, da doutrina, de todas as coisas, do sentido da vida humana, então nós perdemos tudo. Não importa o que você vai estudar na vida. Você pode estudar sobre os animais, sobre rochas, sobre pérolas, sobre minérios, sobre mar, sobre água, sobre peixe, sobre estrela, astronomia, ciência, biologia, o que você quiser estudar. Todas essas coisas apontam para uma única coisa: o Filho de Deus, o nosso Senhor. Tudo é nele, por ele e para ele. Mas, sobretudo, ele queria que o seu povo o visse, o conhecesse e escutasse a ele. Já que o homem caído perdeu de vista o Filho de Deus no universo, Deus esperava que pelo menos o seu povo o visse e achasse sentido em todas as coisas. Agora nós encontramos João, esse velhinho, no final do primeiro século. E essas visões extraordinárias que ele está tendo, ele vai atestar, ele vai confirmar, ele vai validar por meio da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Por isso que no verso 5, quando está saudando da parte de Jesus, ou o próprio Senhor saudando, ele se reporta a si mesmo como uma fiel testemunha. A igreja de Laodiceia, que se dizia ser a testemunha, ou a igreja madura, que não tinha falta de nada, o Senhor se revela como a fiel testemunha. Eles não eram testemunha do Senhor, porque deixaram o Senhor do lado de fora. Quando chegamos adiante, no verso 9 do Apocalipse, capítulo 1, ele vai dizer: eu, João, enquanto aqueles falsos obreiros se declaravam apóstolos e profetas, João fala: eu, João, irmão. Que coisa, como João, a fiel testemunha entre os apóstolos, ele está respondendo àqueles que queriam usar as prerrogativas de um missionário para se autoprevalecer. Falsos apóstolos, transfigurados de apóstolo de Jesus Cristo, eram apóstolos de Satanás. Eles chamavam mais atenção para si do que para a mensagem. Na verdade, o mensageiro do Senhor é aquele que oculta-se a si mesmo para que a fiel testemunha, que é o Senhor Jesus, seja evidenciada. E é a mensagem que é mais importante do que o mensageiro. Então João fala, embora ele sendo um apóstolo, e talvez o maior agora que existia, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Na tribulação,
nós entendemos que os lobos que se apacentam a si mesmo e vivem do sangue das ovelhas, eles fogem da provação, da tribulação. E os pastores são aqueles que dão a vida pelas ovelhas. Na hora da tribulação, João está dizendo que se precisa de irmão e companheiro. Porque aqueles que não eram irmão nem companheiro, eles fugiam. Na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João está dizendo que mesmo a tribulação, assim como Paulo falou, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ou seja, não é prisioneiro de Nero nem de Roma, e João também não é prisioneiro aqui de Nero ou de Roma, ele é prisioneiro no Senhor, e ele agora está entendendo que, embora ele está ilhado ali, mas foi ali que ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Então ele é companheiro do reino, porque ele entende que nada fugiu da soberania do Senhor. E ele pode encorajar os irmãos quando estiverem passando por tribulação. Nós somos companheiros no reino. Estamos debaixo da esfera do reino de Deus. E na perseverança em Jesus, ou seja, quando Jesus passou provação, ele não salvou a si mesmo. Ainda que falaram para ele: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva a ti mesmo. Jesus viveu para a glória de Deus. Porque não era chegada a sua hora. Algumas vezes, quando tentaram exterminar Jesus, uma vez quiseram lançá-lo o pináculo abaixo, ele se ausentou no meio das pessoas e fugiu. Mas ele perseverou em obedecer o Pai no meio da tribulação, porque ele era fiel à testemunha que revelava o Pai. E agora João está dizendo que eles eram companheiros também da perseverança em Jesus, ou seja, eles estão seguindo as pisadas de Jesus. E Jesus cumpriu o seu ministério olhando para o seu Pai, para a fidelidade do seu Pai. Capítulo 13 de João, ele fala que tendo Jesus amado os seus amou-os até o fim, porque ele sabia que ele veio da parte do Pai e ele voltaria para o Pai. É muito interessante a maneira que João descreve isso. Ele sabe que Jesus está indo para a cruz, mas ele diz no capítulo 13, ele saiu da parte do Pai ou de Deus e está voltando para ele. E o livro de Hebreus 12, ele mostra que pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que estava proposto, ou seja, ele voltaria para a comunhão, agora ascendido e glorificado ao seu Pai. Então ele pôde suportar toda o seu sofrimento e a sua dor, não fazendo caso disso. O alvo do Senhor era realmente o seu Pai, cumprir a missão do seu Pai. E a cruz para ele triunfou na cruz, mas a base da cruz era o reino de Deus. Muitos não entendem a cruz porque não entendem o reino de Deus. E João está dizendo que ele era, junto com seus irmãos da época, companheiro e também na perseverança em Jesus. Estão perseverando nessa pessoa, olhando para essa pessoa, olhando para suas pisadas, para sua fidelidade. Eu estava na ilha chamada Patmos. Por que João estava ali? Não diz que ele era porque um grande líder de um grande movimento, um grande apóstolo. Ele não está sendo perseguido por causa de política, porque o mundo está contra ele, como hoje acontece, pessoas estão achando que estão sendo perseguidas, porque eles são chefes de um grande movimento que se tornou um movimento empresário religioso, com muito dinheiro. E acha que é uma perseguição Y ou Z, mas não é. João está vendo algo muito além. E ele está corrigindo desvios e fortalecendo os santos. Ele posiciona tanto a Deus como também ao inimigo. Ele foi perseguido e foi ilhado por causa de toda a palavra de Deus. Ele não adulterou a palavra de Deus, ele não diminuiu, ele não torceu, ele não fez mercado nem negócio com a palavra de Deus. Aqui é o Logos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, como se fosse um pássaro com duas asas, a palavra e o testemunho de Jesus. Quando chegamos no Apocalipse capítulo 6, verso 9, ele diz:
quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, e debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, o testemunho do Senhor. Novamente você vê a fúria do inimigo, que não estava preocupado com a multidão daqueles que estavam levedados pela religião, pela apostasia, pelo falso cristianismo, pelo judaísmo ou gnosticismo, que talvez poderíamos comparar com o cristianismo ou a cristandade do nosso tempo. O inimigo não está preocupado com isso. Ele está preocupado com aqueles que sustentam a integralidade da palavra infalível de Deus e inerrante, a palavra inspirada de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Capítulo 12, verso 17, o inimigo sabe que lhe falta pouco tempo. Foi perseguir a mulher, o Senhor lhe deu 2 asas para que pudesse sobreviver e fugisse ao deserto. O dragão ficou irado contra a mulher, e diz o versículo 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar uma guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meu Deus, que fúria terrível! Chegamos no Apocalipse capítulo 19, versos 9 e 10. Depois que João teve mais algumas etapas da revelação do mistério de Deus no final do tempo, ele ficou extasiado e assombrado com tudo isso. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse é um texto difícil de entender. Como pode João, alguém que conheceu o Senhor mais profundamente, e ele se prostra aos pés do anjo para adorá-lo? Tamanho foi o nível e o mistério da revelação que ele estava tendo. Claro, alguns pensam que João está lembrando do anjo de Javé, as teofanias de Deus no Antigo Testamento, que era o próprio Senhor se revelando ali. Talvez foi um momento de debilidade de João. É difícil a gente entender ou até conjecturar com essas coisas, mas uma coisa podemos pensar para nós no final do tempo: que talvez venha um tempo tão desafiador, e já estamos nele, que Paulo diz que Satanás poderia enganar os próprios escolhidos. O Evangelho também fala isso. Ele desceria fogo do céu. Haveriam manifestações terríveis no final dos tempos que antecede a volta do Senhor. Aqueles que não conhecerem profundamente a palavra de Deus e o testemunho de Jesus certamente serão enganados. E quantos hoje não estão sendo enganados? Porque estão seguindo aparições de anjos, milagres, manifestações, ou um movimento erudito, acadêmico, sem piedade, sem quebrantamento, sem cruz, sem transformação, sobretudo sem o testemunho de Jesus. Alguns querem milagres e outros buscam sabedoria. E João está unindo as duas coisas, o logo de Deus e não simplesmente uma sabedoria. E no lugar de milagres espetaculares, uma pessoa que é o verdadeiro milagre, o verdadeiro poder de Deus. Mas aqui nós encontramos o anjo falando: não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos. Quais irmãos eram companheiros de João? Quem era o remanescente, ou como era formado o remanescente do final do primeiro templo? Ele está dizendo que os seus irmãos é aqueles que guardam o testemunho de Jesus, e isso é um desafio para nós. Nós não podemos perder tempo.
Não podemos ser companheiros daqueles que torcem as Escrituras, ou estão preocupados com o seu próprio testemunho no lugar do testemunho do Senhor. São aqueles que têm deturpado a palavra e criado outras alternativas que tornam o caminho mais largo, mais fácil, um evangelho açucarado, sem cruz e sem a glória de Deus, centrado nos homens. Não, o testemunho de Jesus. Adore a Deus. E ele acrescenta, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Agora nós temos uma chave maravilhosa, que o Espírito Santo, como disse João, é o espírito da palavra e o espírito da verdade. E que toda profecia bíblica e que toda profecia inspirada, o teste é se ela realmente aponta para o testemunho de Jesus ou se ela tem um fim em si mesmo. Se ela desviará as pessoas para um espetáculo ou se ela nos lançará aos pés de Jesus. Se ela nos transforma ou nos empolga. Esse é um teste. E quantas das vezes a profecia ou palavras proféticas tem desviado o povo de Deus da palavra genuína e totalitária de Deus, o logo de Deus e do testemunho de Jesus, e as pessoas estão se perdendo. Nós não negamos que há o dom de profecia, mas nós confrontamos e refutamos qualquer movimento espiritual que nos tire da autoridade máxima das Escrituras e eleva o homem o seu orgulho ou uma religião e anula o testemunho de Jesus Cristo. Chegamos no Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas você vê que aqueles que foram decapitados, essas almas que foram decapitadas, foram por causa do testemunho de Jesus e porque proclamaram a palavra de Deus. João, você sempre vai encontrar João usando o termo testemunha e a palavra de Deus. Parece que esse é o grande desafio do nosso tempo. O como a gente andar de forma equilibrada e que nós, de alguma forma, seremos seduzidos a cair nos extremos. Alguns estão enfatizando só palavra, no sentido de que ama o conhecimento, mas não a piedade. Ama o conhecimento, mas não a obediência. Amam tantas coisas profundas da palavra, mas esqueceram das doutrinas centrais das Escrituras como se fossem coisas para novos convertidos. Alguns amam a palavra da verdade no sentido geral das revelações bíblicas, mas se esquecem das palavras de Cristo. Deus usou Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para, no mesmo livro de Colossenses, falar da palavra da verdade, porque a igreja estava sendo solapada ou afrontada pelos gnósticos. Mas ali também ele fala das palavras de Cristo, que também é palavra da verdade, mas está falando daquelas palavras essenciais sobre a pessoa, a obra e os ensinamentos de Cristo. Paulo teve que falar para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. E ele fala da encarnação, da humanidade. E está falando isso para um obreiro ou um co-obreiro. Que é possível que nós sejamos seduzidos por um conhecimento ou por uma obra tão grande e os desafios do nosso tempo, que venhamos nos esquecer do próprio Filho de Deus. E, como já falei a vocês outras vezes, uma série de mensagens chamada Voltando ao que é essencial. E esse é um desafio para nós. O academicismo é também um engano maligno. Nós precisamos da palavra de Deus, mas a palavra de Deus em sua totalidade e essência, sem nos esquecermos de nada e ao mesmo tempo focado nessa pessoa viva a qual somos chamados.
Por outro lado, há aqueles que falam tanto do testemunho de Jesus, mas o Cristo que às vezes apresenta, ele é tão insuficiente e pequeno. Às vezes se querem um Cristo lá no Monte da Transfiguração, e esquece que tem um pai agoniado com seu filho endemoniado, que ora está sendo lançado ao fogo e à água. E o mesmo Jesus glorificado no monte, ele também é o evangelista que, cheio de misericórdia e compaixão, ele desce e expulsa o demônio. Nós às vezes queremos ficar com a visão de Cristo glorificado, mas esquecemos da sua compaixão pelos perdidos. Queremos o Senhor em Betânia, mas não em Cafarnaum. Amamos ele com Marta, Maria e os discípulos, mas nada dos gadarenos, ou nada dos leprosos, ou nada de tempo com ele, com a mulher samaritana, ou quem sabe com os leprosos, com os pobres, com os perdidos. Que Cristo é esse? Que ele é tão alto que esquece da sua piedade e a sua encarnação? Precisamos lembrar que ele é o apóstolo, como diz Hebreus 3:1, mas ele é o profeta, como Pedro fala em Atos 2, que o Senhor suscitará um profeta no meio de vós, e esse é Jesus. Ele é o verdadeiro profeta, mas ele também é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele tem compaixão. Ele é o evangelista que cumpriu a profecia de Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele é um mestre. Esses ministérios que Deus deu na casa de Deus, na verdade é Cristo repartido nos membros do corpo de Cristo. De maneira que será trágico se um mestre não tiver cheiro de ovelha. E assim sucessivamente. O papel de um mestre, o papel de um pastor, é não atrapalhar o mestre que habita nele ou o pastor que habita nele, mas é conduzir essas pessoas à pessoa viva do Senhor através da palavra, do instrumento da palavra. Nós temos esse desafio de que, ao nos dedicarmos à palavra de Deus, não venhamos ocultar a revelação do testemunho de Jesus, que é uma pessoa. De que maneira? De maneira de que o mensageiro se torna mais importante que a mensagem. E aquele que é pastor ofusca o verdadeiro pastor. E aquele que é apóstolo esquece que ele não é o apóstolo, ele é apenas um servo que deve apontar para o verdadeiro apóstolo. Mas essa é a sedução do nosso tempo e o desvio do nosso tempo. Homens se asseorando do rebanho, homens se tornando estrelas, pessoas seguindo homens e sendo condicionadas a ouvir homens. Irmãos, irmãs, muitas das vezes as pessoas não estão lendo mais a Bíblia. Elas estão lendo as notas de rodapé e as Bíblias, os seus comentários na Bíblia. Elas não estão lendo as Escrituras. Hoje há uma geração que segue líderes cibernéticos. Estão vindo grandes mestres nas internets, nas redes sociais, mas se esquece dos verdadeiros pastores simples que Deus colocou na assembleia local, nas suas comunidades, porque estão sendo seduzidos pelo conhecimento. Os egos estão sendo massageados. E às vezes, quando surge a crise, essas pessoas se perdem porque elas não têm verdadeiro pastoreio. É um tempo muito difícil. Por isso que precisamos voltar à simplicidade. O desafio do nosso tempo é como manter a palavra de Deus inerrante, infalível, inquestionável, irrefutável, que não pode ser deturpada, esquartejada, diminuída. Não se pode escolher o que pregar, mas sim que tem que ser pregado em sua totalidade de forma expositiva, ainda que exista a mensagem temática ou inspirativa, pastoral, mas nós não podemos anular as Escrituras por preferir partes das Escrituras. Mas hoje está sendo feito assim. Existe um ministério especializado em partes da Bíblia que anulam as Escrituras sagradas. E isso é um desvio do nosso tempo. Por isso que o ministério precisa ser plural e complementário, para que nós sejamos uma assembleia e um ministério equilibrado. E ao mesmo tempo, precisamos do testemunho de Jesus. A igreja não pode ser o testemunho de um movimento, de um novo movimento, uma nova liderança. Nós temos encontrado trevas, assim como um dia de eclipse,
quando a lua entra na frente do sol. Tem muitas coisas na frente do sol e nós não vemos o testemunho do Senhor. Nós vemos o testemunho do Senhor sendo anulado, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. E quando nós encontramos João falando no final do primeiro século, nós vamos encontrar João falando dessas coisas sendo usado pelo Senhor, dessa união da palavra de Deus, o Logos completo, e o testemunho de Jesus Cristo. Você que prega a palavra, tome muito cuidado, porque não é simplesmente a sua responsabilidade trazer uma mensagem, mas uma pessoa por meio da mensagem. Não é para levar o povo a ficar contente ou num espírito de contentamento, mas é ter os olhos abertos, joelho no chão e um coração de obediência. E isso só é possível quando formos confrontados, exortados, advertidos. A igreja deve se reunir para ser corrigida, exortada, para que o Filho de Deus conquiste um povo que siga ele, como diz o livro do Apocalipse, aqueles que seguiam o Cordeiro por onde quer que fosse. Hoje as pessoas não estão seguindo o Cordeiro, estão procurando um melhor lugar para congregar. E bons mensageiros, que enchem a sua cabeça de conhecimento, mas sua alma está despida de revelação de Cristo. Provavelmente teremos um susto naquele dia, onde teremos pessoas muito boas e muito bem doutrinadas, mas estarão lançadas ao inferno, porque nunca seguiram Jesus, e encontraremos pessoas simples e leigas, mas cheias do Espírito Santo, que seguiram uma pessoa que é o Senhor. E hoje, infelizmente, é esse tempo. Pessoas com conhecimento, às vezes, adequado, mas o coração apostatado, porque estão seguindo um aspecto da verdade, mas não a pessoa da qual a verdade dá testemunho. Precisamos da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Às vezes encontramos uma série de 10, 15, 20 mensagens e você procura onde está o testemunho do Senhor. O que Cristo tem a ver com isso? E você não encontra. Os livros mais vendidos hoje, sou editor, irmãos, são os livros que mais lançam as pessoas para longe da palavra de Deus em sua totalidade, da glória de Deus e o testemunho de Jesus, e se anula a cruz de Cristo. Está muito difícil encontrar livros bons hoje, ainda que se você garimpar você vai encontrar, mas não são os livros bons para se vender e dar lucro. Então que o Senhor nos ajude, até que nisso nós temos que garimpar bastante. Deveríamos perguntar como saber se estamos sendo guiados por Deus como igreja e como membro. Você pode considerar isso como um pássaro que está migrando, seguindo a vida interior, o instinto da vida, quando ele está seguindo o seu destino que Deus colocou nele. E ele precisa das suas duas asas. Você também precisa e eu também. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. É a palavra de Deus em sua totalidade, porque o tema aqui é Logos, e o testemunho de Jesus. Se aquilo que conhecemos não nos torna mais parecidos com Jesus, algo está errado. Se aquilo que pregamos não nos leva mais à obediência, algo está errado. Precisamos ver a Jesus, conhecer a Jesus, sermos mais parecidos com Ele. Se a graça que temos não nos transforma, será que essa é a graça genuína? E se temos um evangelho que não aponta para Cristo, seria esse o verdadeiro evangelho? Claro que não, irmãos. Que Deus nos ajude nesse tempo. Mas lembre-se disso, vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês receberão poder do alto para serem minhas testemunhas. E Jesus fala, eu sou a testemunha fiel. E quando você estuda as Escrituras, e quando você escuta o ministério da palavra, mas voltado para Jesus, aquilo que você contempla na Bíblia, e na pregação, e na vida, você se torna semelhante a isso. Começamos a ser transformados à imagem do Senhor. E agora também passamos a ser testemunhas do Senhor.
Não perderemos mais tempo com qualquer outra coisa. Ainda que poderemos estudar qualquer coisa que a Bíblia mostra que devemos estudar, mas o foco principal é conhecermos a pessoa do nosso Senhor por meio de todas essas coisas. Isso realmente é uma marca maravilhosa de um remanescente no final dos tempos que está seguindo o Espírito Santo, conforme a palavra que dá testemunho de Jesus Cristo. Lembre-se dessa ilustração de um pássaro, uma asa só ele vai cair, ou uma canoa que vai ficar dando volta. Não se percam por qualquer coisa, por mais sedutora que seja, e sempre seremos seduzidos. Lembre-se da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Qualquer coisa que vocês forem decidir na igreja, aqueles irmãos mais velhos, ou mesmo as irmãs, qualquer serviço, lembre-se disso. O que isso tem a ver com a palavra de Deus e o testemunho de Jesus? Para onde estamos sendo levados? Como o reino de Deus está crescendo? Como seguiremos essas coisas de maneira que glorifique ao Senhor? Porque esse foi o desafio do final do primeiro século e esse tem sido o desafio do final dos tempos que nós estamos vivendo. Muitos têm se perdido por perder esse equilíbrio das duas asas ou da canoa com seus dois remos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a considerar essas coisas. Em nome de Jesus Cristo. E graças a Deus por podermos ter liberdade para considerar a palavra de Deus com essa perspectiva de olhar para o Filho de Deus e querermos ser transformados à sua imagem e semelhança para sermos um povo como a sua testemunha e que sejamos aquela noiva adornada para o encontro do noivo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, embora o mundo esteja virando de cabeça para baixo e perdido, ó Deus, princípios, e há um caos não só no mundo, mas também na cristandade, nós queremos ouvir o chamamento celestial para considerar atentamente a Jesus Cristo, nosso Senhor, e ser aquele povo que siga a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, sem se importar com outras coisas, porque há multidões e multidões, mas nós não queremos ser perdidos ou iludidos com essas coisas. Queremos realmente manter os olhos focados na pessoa do Senhor e sermos fiéis ao tempo que nós estamos vivendo. Nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos e pedimos que o Senhor continue falando conosco para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.